Fala pessoal da Casa do Western, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Já pedindo desculpas de antemão aqui para vocês, tá? Eu havia prometido que eu ia fazer cobertura de todos os shows semanais e também dos eventos ali de todo mês, né? Que a WWE faz, só que eu acabei tendo alguns problemas com a minha conta que eu uso, né? Da Netflix. Então, basicamente, desde do primeiro SmackDown que passou a ser transmitido lá na Netflix também, eu já não consegui assistir mais e não consegui resolver desde então. Eu vou tentar resolver pelo menos até o Royal Rumble, porque um evento que eu quero muito assistir. E também já trazer a cobertura para vocês do resto das coisas assim por diante, tá? Mas eu preparei aqui um videozinho para vocês. Até aproveitei esse pequeno hiato aí para treinar as minhas habilidades, né? De edição de vídeo. Espero que esteja melhor agora. Tentei deixar um bem mais aprimorado do que das últimas vezes. E espero que gostem. Absolution. Em 20 de novembro de 2017, a Paige voltava para a WWE e assim formando o grupo, a Stable Absolution, composta de Mandy Rose e também Sonya Deville. Bom, rapaziada, eu decidi trazer esse grupo aqui porque eu acho que realmente é uma stable que muita gente esquece. Eu mesmo lembrei. Foi com esse grupo aqui que eu tive a ideia de fazer esse vídeo, que eu lembrei, assim, né? Tava assistindo outras coisas e mencionaram. E realmente é uma parada que é bem esquecida, né? E eu digo isso porque elas não tiveram relevância, né? É, resumindo, elas tiveram rivalidades ali envolvendo Sasha Banks, Alexa Bliss, Mick James, também a Bayley e várias outras pessoas ali lutaram com elas. Só que em resumo foram essas as principais, né? Teve ali também até a Ronda Rousey, né? Elas tiveram um envolvimento, se eu não me engano, com a Ronda. Foi a Paige tentando meio que chantagear ali a Ronda a fazer parte do grupo, mas acabou dando sempre naquela mesma coisa, né? Ela tenta trazer a Ronda e a Ronda ataca ela e elas levam a pior. Foram rivalidades bem repetitivas, elas ficavam lutando em todo o show do Raw. Teve uma coisa também que não ajudou muito, porque a Paige, como eu falei, ela tinha retornado, ela tinha sofrido complicações numa lesão no pescoço que ela tinha, então você já sabe que não é qualquer coisa, né? E depois ela acabou sofrendo de novo, né? Problemas com essa mesma lesão no pescoço aí depois de uma luta, né? A Paige que depois desse retorno, ela chegou a lutar uma vezinha só contra a Sasha Banks, né? Também no show do Raw e nesse caso ela levou melhor, mas foi a única luta. Depois ela teve esses problemas e ela acabou ficando até fora do próprio Royal Rumble, né? Que tinha sido anunciado nesse mesmo ano. É, coisas que elas conseguiram fazer de mais relevante, eu diria que foi o heel turn da Bayley, entre aspas, porque foi um heel turn em que ela realmente foi para cima da Sasha, né? E foi, entre aspas, também o Absolution que tinha provocado isso, porque a Bayley não estava feliz com o que estava acontecendo, estava perdendo. A Sasha não conseguia ajudar direito e resultou nisso. Mas é um return meio que com as coxas, porque depois elas começaram a meio que se falar de novo, né? Elas mesmo não estavam entendendo o que queriam fazer da vida. Participações, galerinha, elas não tiveram muitas também. Elas basicamente participaram do Royal Rumble 2018, Elimination Chamber e também daquela Battle Royale que teve na WrestleMania 34, que eu vou ser sincero, eu nem lembro nem quem venceu essa luta. Eu só lembro que tem a Tainarazinha ali, né? Infelizmente, hoje em dia não se encontra mais na WWE. Agora, resumindo um pouco o que aconteceu com as três integrantes do grupo, logo no mesmo ano, depois de já ter retornado, a Paige acaba anunciando a sua aposentadoria, né? Falando sobre aquilo que eu já falei da lesão dela. Não estava dando mais, né? Tava complicado pro lado dela e ela acabou anunciando que ia parar de vez. Só que no dia seguinte ela já foi anunciada pelo próprio Shane McMahon no show do SmackDown que ela ia ser a nova gerente geral do show. Se eu não me engano, esse SmackDown foi o primeiro, né? Que foi com essa marca, né, de SmackDown Live. Por isso que teve o anúncio da gerente geral. Ela ficou assim por um tempo. Só que nessa época
o Absolution basicamente não existia mais na sua formação original, né? A Mandy Rose e a Sonya Deville tinham acabado de chegar no SmackDown, mas não faziam mais parte do mesmo grupo, estavam todas separadas, né? No caso, a Paige pro lado dela e as duas pro lado mais dos rings mesmo. A Sonya Deville, ela também teve algumas coisas que foram parecidas com a Paige, né? Ela teve rivalidade com a própria Mandy Rose, naquela bestalhada lá junto com o Otis e o Dolph Ziggler. Ela também chegou a rivalizar com a própria Mandy no SummerSlam, onde ela perdeu e ela saiu da WWE, né? Aquele migué que a WWE costuma dar. E já foi gerente geral também, olha, se eu não me engano, a Sonya Deville ela foi gerente geral das duas marcas, tá? Ela foi gerente geral do Raw e também do SmackDown, mais do SmackDown do que do Raw, inclusive. E atualmente ela forma a stable PCB, né? A Pure Fusion Collection, a PFC, peço perdão. Não conseguiu nada, ela basicamente conseguiu uns títulos de dupla ali, com uma galerinha, acho que foi com a Shayna, não lembro agora. Mas ela acabou sofrendo uma lesão, perdeu os títulos, né? Trocaram de dupla lá, não deu muita coisa, hoje em dia ela tá meio largadona aí. E a Mandy Rose, ela foi ter destaque lá no NXT, né? Ela voltou, ela formou outra stable, agora ela sendo a líder, sendo a Toxic Attraction, com a Didi Dollin e a Jessie Jane. Foi bem legal essa época que ela tava lá, porque foi uma coisa diferente ver uma estrela assim que não tinha muita relevância, do nada conseguia provar que conseguia fazer algo maneiro. E elas foram campeãs tanto do Mundial ali, né, das mulheres, quanto das duplas, né? Então foi bem legal. A Mandy perdeu para Roxana no NXT e depois ela acabou sendo demitida, né, por certos probleminhas aí, senhores. Então essa foi a história da Absolution, uma stable que durou muito pouco, teve rivalidades muito irrelevantes, não conseguiu fazer nada, não conseguiu conquista nenhuma e acabou de uma maneira muito precoce. TLC. TLC, Tables, Ladders and Chairs, mesas, escadas e cadeiras. Sim, como o próprio nome do evento já diz, ele se baseia em lutas que envolvem esses tipos de armas, né? Envolvendo ali lutas individuais, envolvendo cada item, né? Desde uma mesa até uma cadeira. E também lutas que envolvem tudo, né? A TLC Match, que basicamente você consegue usar tudo que você tem direito ali. E esse era o principal atrativo desse evento, né? Esse que eu costumo dizer que ele é o caçula, né? Ou ele é o irmão mais novo do Extreme Rules, porque o Extreme Rules ele tem como atrativo também lutas diferenciadas, mas são lutas mais violentas, mais, entre aspas, né? Mais complicadinhas, né? Mais pesadas de você assistir. Mas a WWE sabe como é que é, então nunca vai ser pesado, não. É um evento que ele foi cada vez mais sendo esquecido, né? Foi cada vez sendo mais esquecido. Junto com o Extreme Rules hoje em dia, porque os dois não existem mais, né? A última edição do Extreme Rules que a gente teve foi lá em 2020, onde você teve a luta do Kevin Owens versus o Roman Reigns, né? Logo no início de reinado do Roman. E o que ajudou pra mim a esse evento ser cortado pela WWE é que, mano, se você faz um evento que você tem como atração principal lutas diferenciadas, por que você não faz todas as lutas envolvendo esse tipo de item, sabe? Envolvendo esse tipo de estipulação. Porque você tem lá 5 ou 6 lutas no evento e 2 delas você tem alguma coisa diferente. Tipo, o nome do evento é TLC, Tables, Ladders and Chairs, e em 2 lutas você tem isso. Sendo que o evento todo, no geral, é um monte de rivalidade pra encher linguiça. E as principais mesmo era só no final que você ia ver alguma coisinha a mais ali. E nem sempre também era tão bom, né? Vamos combinar? Apesar de eu achar o TLC um evento bem clássico, porque desde a época que eu jogava os WWE lá do Play 2, né? O 2011, 2010. Esse evento ele já existia, né? Então eu achava bem legal ter esse tipo de luta, né? E o Extreme Rules, se não me engano, naquela época ele não existia, mano. Eu não lembro, eu posso estar falando uma cagada muito grande aqui, porque certas coisas da WWE assim, que são mais antigas eu não tô tão ligado, né? Eu peço esse perdão pra vocês, mas eu acho que não. Mas ele acabou sendo esquecido pela WWE
Por parte foi culpa deles mesmo, né? Porque eles não faziam jus ao próprio título que o pay-per-view tinha. E junto com o irmão dele, Extreme Rules, também foi embora, né? Foram de mãos dadas, a diferença é que o Chelsea foi embora antes, né? A última edição foi em 2020 lá, como eu falei. E nunca mais a gente teve nada referente a esse evento, nem mesmo no NXT, né? Porque o NXT, pra quem já deve ter percebido, basicamente eles pegaram alguns pay-per-views que eram do main roster, né? Então, tipo um Battleground da vida, hoje em dia é do NXT. Eles passaram pra lá fazendo essas pequenas substituições aí. E no caso do Chelsea nem sobrou pra ele. Divisão Cruiserweight. Cruiserweight World Classic, CWC também para os mais chegados, foi um torneio que a WWE realizou em 2016, envolvendo 32 diferentes lutadores de diferentes marcas, diferentes empresas, normalmente independentes, né? Foi um evento que realmente teve bastante gente se destacando, né? Várias delas chegaram a ir realmente para a WWE depois, né? E teve como vencedor TJ Perkins, né? Que também foi chamado de TJP, né? Um pouco depois dele ter vencido o título, inclusive tornando o Rio, né? Essa foi a primeira edição e única, né? Do torneio que teve. Bom, mais tarde, depois do torneio já ter se encerrado, né? Num show do Raw, foi anunciado que iria se criar realmente uma divisão exclusiva, né? Para esses lutadores, tendo assim a sua própria marca, né, chamada de 2 on 5 Live, tendo os seus shows ali sofrendo várias mudanças, né? Eles tiveram participações ali no Raw, eles eram uma marca do Raw, então eles apareciam lá, mas depois eles passaram a ter o próprio show deles, né? E eles tiveram alguns lutadores que já eram que a gente já conhecia, né? Entre eles ali a gente tinha o Neville, que a gente conhecia pela sua passagem ali do NXT, também um pouco do main roster ali, nunca teve uma relevância, mas aqui ele até chegou a vencer o título, né? A gente teve ali também Buddy Murphy, Enzo Amore e também Kalisto, né? Alguns dos nomes que a gente já conhecia que tinha ido para essa marca, né? Com esse estilo bem diferente aí. Bom, depois de certo tempo, com certos problemas de agenda ali com o Mixed Match Challenge, o 205 Live ele foi meio que jogado, né? Ele não ia ser mais transmitido ao vivo e ele ia ter suas edições já pré-gravadas e elas iam ser transmitidas antes dos shows do NXT, né? Que no caso, nessa época, aconteciam às quartas-feiras. E aí já começou um pouco da mudança, né? Que começaram a aparecer no 215 Live e uma delas também foi meio que a unificação junto ao próprio NXT, né? Que teve lá um acordo envolvendo o Drake Maverick, né? Que na época ainda era o gerente geral do 215 Live, junto com o William Regal, que era a pessoa que era responsável do NXT. Fizeram ali um acordo onde os lutadores ali, digamos, as marcas poderiam se enfrentar, né? Em resumo, e é assim que iniciou a, entre aspas, era NXT do 215 Live, né? Bom, com o início ali da nossa pandemia, que não foi nem um pouquinho legal, né? Ali em meados de 2020 até 2021, mais ou menos, a gente teve mudanças também novamente no 215 Live, fazendo com que eles fossem jogados para o Performance Center. Mas calma, porque basicamente tudo que a WWE começou a fazer nesse tempo era no Performance Center, né? Então não foi só o 215 Live que foi afetado com isso. Mas aí começou completamente o declínio, né? Eles começaram a fazer gravações ali e basicamente toda uma divisão que tinha muita relevância meses atrás começou a perder a força com o tempo. Seus lutadores foram cada vez mais perdendo espaço, outros indo embora, outros mudando de show, e a real que nenhum teve aquela importância, né, que a gente gostaria que eles tivessem, chegando até o fim realmente da divisão, né, do 215 Live ali. Eles tiveram seu último episódio, né, sendo gravado lá em 11 de fevereiro.
de 2022 mesmo, né? E acabaram as atividades fazendo com que até fossem substituídos, na verdade, pelo NXT Level Up The Ascension. The Ascension, uma das duplas mais dominantes que a gente teve naquele NXT, sim, naquele velho e clássico NXT da era Black and Gold, que nem era tão chamado assim na época, mas era o início, né, de toda aquela era maravilhosa que nós tivemos no NXT. Tivemos essa dupla aí, que a gente tinha Victor e Connor como seus integrantes, né. The Ascension, cara, com certeza, acho que é um dos casos que realmente foi aquele flop absurdo, tipo, e flop assim, ó, não demorou nada pra acontecer, porque os caras eram extremamente dominantes no NXT, eles tiveram um reinado de 364 dias, meus amigos, pelos títulos de dupla do NXT na época, né? E eles perderam um diazinho antes de completar um ano pros Lucha Dragons, né? Que era a dupla formada pelo Kalisto e o Sin Cara. Mas então, o declínio do Ascension foi incrível, porque eu pensava que eles iam ser uma dupla extremamente, cara, forte, sabe? Porreta, difícil de bater, aqueles caras durão mesmo, sabe? Riozão, né? Nato, e faz maldade mesmo, e você tem raiva dos caras. Mas com o passar do tempo, né, não tiveram bulhufas a fazer ali no, no Raw, no SmackDown, seja lá onde eles estivessem. Não tiveram rivalidade nenhuma, basicamente. Eu só lembro daquelas que eles tiveram com o New Age Outlaws, né? Que eles lutaram até no Royal Rumble, se não me engano. E lá eles ainda venciam, né? Na época que eles tinham uma certa streak lá ainda. Mas também eles perderam pro Prime Time Players depois e acabou virando várzea e engrenaram numa sequência avassaladora de derrota, amigo. Tipo, os caras simplesmente eles não conseguiram se levantar. Parte dessa culpa é da própria WWE, porque os caras eles queimaram o filme deles gratuitamente, né? Eles tinham aquela temática de ser uma dupla meio trevosa, né? Illuminati, não sei o que, né? Eles eram diferentões. E a própria WWE falou que eles eram uma cópia de Road Warriors e também do Demolition, né? Que eram realmente duplas bem parecidas com eles, mas a própria empresa vir falar isso meio que acabou, né? Meio que acabou jogando um balde de água fria pra cima de todo mundo e ainda mais na dupla, né? Algum tempo depois também tiveram alguns problemas de suspensão. O Conor foi suspendido por, acho que foi por 2 meses, se não me engano, né? A credibilidade dos caras estava lá embaixo, a sequência de derrotas só aumentando. E basicamente eles viraram aquela dupla e barra solo também, que era que aparecia só no main event e no Superstars ainda que existia na época. Eles só apareciam lá e depois foram começar a ter alguma relevância entre várias aspas quando eles tiveram alguns envolvimentos com o Breezango, né, lá no The Fashion Files, que era basicamente envolvimentos ali de backroom, ó, de backstage, né? Onde eles passaram a ser babyface, fazendo piada, tipo, uma dupla que era pra ser totalmente o oposto, acabou virando pro lado boboca da história, né? E eu não digo isso nem porque eu estou reclamando. O Fashion Files na época era uma paradinha pra descontrair que eu achava divertidinho, né? Até porque era bem rápido. Então se tu não quisesse era só tu pular, é só não liga, sabe? Não tem problema. E eles tiveram ali a sua última luta e também derrota, né, pra variar, pro Heavy Machinery, que era a dupla do Otis e do Tucker na época, né? E isso foi em 2019, nunca mais apareceram na WWE depois disso daí, até apareceram em outras empresas, mas aí largados completamente nas trevas. Sting. Sim, eu sei que a aparição lá do Survivor Series do Sting foi extremamente memorável, icônica e que com certeza todo mundo que assistiu esse evento no dia guarda esse momento com muito carinho, junto também com o próprio pay-per-view inteiro, né? Mas o que eu vou
trabalhar aqui é basicamente a trajetória inteira do Sting na WWE, que não foi só o Survivor Series, é isso que muita gente esquece e é disso que eu vou falar agora. O Sting não apareceu como a sua primeira aparição, né? No Survivor Series, ele já tinha aparecido algumas outras vezes, em uma delas foi para promover, né, o material de pré-order do WWE 2K15, né? Que ele era basicamente o cara ali que você ia poder jogar caso comprasse o jogo na pré-venda, né? Igual a maioria dos jogos tem hoje em dia. Ele também chegou a aparecer numa promoção lá da San Diego Comic Con, né? Com o Hulk Hogan, o Daniel Bryan, uma galerinha ali. E ele também deu algumas entrevistas, falou um pouquinho, ficou com o pessoal ali, tinha o Paul Heyman também, né? Até que realmente ele fez a primeira aparição no ringue mesmo, né? Lá no Survivor Series, que foi muito da hora, cara. Foi muito show de ver o Sting aparecendo. Eu gosto muito desse cara, tipo, eu acho ele com um visual muito top, sabe? Eu sei que não é uma parada que foi ele que criou, né? É bem baseada no Corvo, do filme do filho do Bruce Lee, né? Mas ainda assim eu acho bem legal essa parada de vigilante, o cara que vem ajudar mesmo, né? Eu gosto de personagem assim, sabe? Então, pra chamar a minha atenção é bem fácil. Teve a fatídica cena dele empurrando, né? Jogando o Dolph Ziggler pra cima do Seth Rollins, fazendo com que ele vencesse a luta em nome do time do John Cena, né? Foi uma puta luta, então esse evento foi realmente maravilhoso. Na sequência, um pouquinho depois, né? Não foi logo na sequência do Survivor Series, a gente ia ter ali um face-to-face, né? Envolvendo o Triple H e o próprio Sting, que eles iam ali trocar caras e bocas ali, tentando promover algo, né? Que a WWE costumava fazer nessa época aí. Ele também chegou a aparecer no Raw, ajudando ali o Randy Orton, né? Que ia ser atacado pela autoridade, tava cercadaço ali, até que o Sting apareceu do nada, né? Mais tarde também a gente ia ter a confirmação da luta dele contra o Triple H lá na WrestleMania 31. Foi uma luta bem interessante também, porque teve a participação dos membros da NWO, né? Do Hulk Hogan, tinha também o Diesel, né? O Kevin Nash, a galerinha lá. E também da DX, né? Shawn Michaels e galerinha participaram dessa luta aí. Foi bem legal. Eu gostaria de assistir ela de novo hoje em dia. Eu tenho que pegar para assistir ela de novo, porque realmente foi uma das poucas lutas que o Sting teve na WWE. E a gente teve aquela cena, meus amigos. Lá do Raw, depois do SummerSlam, onde o Seth tinha ganhado o título dos Estados Unidos, do John Cena, a autoridade tinha falado que tinha feito uma estátua, né, em homenagem ao Seth pela conquista, mas quem tava lá embaixo era o Sting o tempo todo, né? E com isso ele acabou ganhando uma chance, né, pelo título do Seth, que no caso era o World Heavyweight na época. Ele ia lutar contra ele no Night of Champions, sim. Inclusive na mesma noite que o Seth ia defender os cinturões, né? Ele ia lutar 2 vezes. Acabou que o Stingzão não conseguiu ganhar e ele ainda acabou se lesionando na mesma luta, rapaziada. E foi uma lesão no pescoço. Apesar de algum tempo depois o próprio Sting ter falado que não estava sentindo hematomas, não teve necessidade de fazer cirurgia nem nada disso, ele acabou parando, acabou se aposentando logo depois, basicamente, dessa luta aí, e acabou que a passagem dele foi extremamente curta e com momentos muito legais, momentos memoráveis, mas que poderia ser ainda melhor, meus amigos. No dia 11 de janeiro, né, logo no começo ali do ano de 2016, a gente teve a introdução dele no Hall da Fama, né? Ele foi o primeiro membro a ser anunciado. E também lá em 2019, no dia 25 de fevereiro precisamente, ele fez a última aparição dele, né? Que foi lá na comemoração do aniversário do Ric Flair, mas acabou que ele nem apareceu muito. E foi a última aparição do Sting da WWE, o que era para ter sido algo extremamente over, muito bem recebido, talvez uma rivalidade até com o próprio Undertaker, né, que foi pedido há muito tempo e hoje em dia
não temos mais chance do nosso Sting ter pelo menos essa lutinha a mais na carreira dele.